que é algo que muitos pais vivenciam, talvez para eles mesmos, como também para os filhos, que é a questão do medo de falar em público. Em pesquisas feitas, né, quais são os seus principais medos? O medo de falar em público muitas das vezes está à frente, né, de medo de escuro, de medo às vezes de bicho, de cobra. O medo de falar em público ele está sempre presente para muitos adultos, né? E como pode ser feito, né, já desde criança, para que esse medo ele possa ser tirado? Muitas das vezes esse medo é desenvolvido às vezes por uma experiência traumática, uma apresentação que a criança foi fazer e os coleguinhas riram na hora que ela falou e acabou se bloqueando. E às vezes o pai não tem nem a noção dessa experiência, né, que foi uma experiência traumática que aconteceu para o filho se bloqueou. Então, fale um pouquinho sobre essa questão do medo, né, de falar em público e como é que isso pode ser tratado. É algo muito comum, como você falou, independente da idade. E assim, mãos suadas, pernas bambas, você fica ali com muito medo, dá um pânico de falar em público. Então são, na verdade, reações físicas que é muito comum para quem tem aí essa dificuldade de falar, né, em público, que tenha medo. E de fato é um dos desafios enfrentados por muitas pessoas na sociedade. Então, eu diria que a primeira coisa para trabalhar esse medo, esse pânico em falar em público, é, sobretudo, administrando as emoções e a ansiedade. Primeira coisa, administrar a ansiedade. Se o fato de você ouvir falar ou de alguém comentar que você vai apresentar um projeto, vai fazer uma apresentação, e isso já te traz, ou melhor, sentimentos, reações, né, que é um gatilho para que você aí tenha um desequilíbrio emocional ou tenha uma ansiedade, é importante trabalhar a administração dessas emoções, trabalhando o autoconhecimento, se for necessário até mesmo com a ajuda de um profissional, mas sobretudo entendendo que a ansiedade, ela não é num todo ruim. Tem um vídeo que eu gosto muito, ou melhor, um canal no YouTube que eu assisto bastante, que utilizo inclusive para as minhas capacitações, treinamentos e palestras, que se chama Ilustradamente. E até indico para vocês que estão nos assistindo, é um canal bastante educativo, que amplia o conhecimento, porque ele faz resumos e análises críticas de livros de forma lúdica. Então são vídeos animados, ele explica sobre um determinado assunto. E aí eu vi em um desses vídeos nesse canal falando o seguinte: nós precisamos parar de demonizar, quase não sai, viu, gente? A ansiedade, trazer algo como um demônio. Como assim? É algo ruim? Não, a ansiedade, quando administrada, ela traz efeitos positivos. É importante, inclusive porque serve de alerta. Então, quando a gente olha a ansiedade e trabalha ela para que seja revertida ao nosso favor. Por exemplo, vou trazer aqui alguns exemplos bem simples para a gente poder entender, né, sobre ansiedade. Quando você quer viajar, qual é a sensação que você tem? Quais são os sentimentos que você sente? Você fica ansioso. Acorda mais cedo, dorme sonhando, né, com horário para poder acontecer a viagem. Tem gente que nem dorme. Faz um planejamento, então você anseia por aquele momento. Sim. Mas é algo positivo. Se você tem um evento importante, se é uma formatura, se de repente é uma festa de aniversário e você está ansiando por aquele evento, nossa, os sentimentos são bons. Essa ansiedade, ela é saudável. No momento que ela tende, né, a ser uma barreira, a trazer sentimentos, pensamentos negativos, trazer inclusive reações físicas que venham desencadear aí tristeza, raiva, frustração, ela já está indo para um viés negativo. Então a gente precisa administrar essas emoções. Esse é o pontapé inicial para trabalhar o medo de falar em público. Outra questão é entender que falar em público, muitas vezes a gente fala assim, vamos trabalhar a oratória, vamos falar em público. O ato de falar em público remete as pessoas a acharem que é uma apresentação. A gente está tendo aqui um diálogo, uma conversa, não necessariamente 100% formal, mas quando eu enxergo que eu não vou me apresentar, mas que eu vou estar ali dialogando, conversando, se torna mais tranquilo a minha visão do que é falar em público. E em todo tempo a gente está falando com pessoas. Talvez você não tenha um público de 1000 pessoas, mas eu estou falando aqui com você.
Tem pessoas que estão nos assistindo. Então, é entender que não necessariamente falar em público é uma apresentação. Traga, né, resignifique essa palavra para uma conversa. Porque geralmente a gente está ali numa roda de conversa com amigos, com familiares, com pessoas do nosso dia a dia que a gente tem uma segurança e uma confiança. Então aquele ambiente ele se torna seguro. Você não tem medo do que você vai falar, você muitas vezes não filtra o que você vai falar. É importante você trazer um pouquinho desse contexto, obviamente com cuidado de técnicas, entendendo quem é o seu público, entendendo se você vai ser mais formal ou se você vai ser mais informal, utilizando dessas técnicas. Mas são, na verdade, situações para você trazer novos significados para reverter esse medo, reverter esse desafio em uma oportunidade. É importante você enxergar o falar em público como uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento pessoal e profissional. E assim, para fechar assim, com chave de ouro essa questão que a gente está apontando agora do medo, Vinícius, é a gente entender que não precisamos viver o tempo futuro, precisamos viver o presente. Então, precisamos mudar um pouco esse momento. Quando eu vou fazer uma apresentação, eu já estou aqui pensando, será que vão gostar? Será que vão me achar legal? Será que vão rir da minha piada? Será que eu estou bem? Então, você começa a se projetar para o futuro e isso vai trazer ansiedade, sentimentos e estímulos ruins. Então, traga para o momento presente e foque em você. Leia, entenda sobre o conteúdo, porque isso vai te trazer segurança e confiança. Porque nada pior do que você falar de algo que você não entende, que você não domina. Perfeito. Aí entra também a questão da respiração, né? Perfeito. Porque, por exemplo, você vai estar em uma situação que você vai se colocar à prova e o fato de você, às vezes, utilizar a respiração traz aquele sentimento de presença que você falou, né? Você respirar, focar na respiração, inspirar e expirar. Inspirar e expirar. Isso vai trazer você mais perto, né, para o momento presente. E esse bate-papo aqui, pais, é muito... eu sei que muitos de vocês devem estar pensando, nossa, mas para uma criança, para um adolescente, para ele poder fazer isso, é muito difícil. Para um adulto, né, às vezes já é difícil, mas para uma criança, adolescente, ela ter a noção de estar fazendo isso é difícil. É por isso que a gente tem esse bate-papo voltado para vocês pais. Lembre-se que o cerne da educação, ela é o tripé, pais, professores e alunos. Então, quando a gente tem esse bate-papo para cada um de vocês pais, é justamente para isso. Porque vocês pais sendo instruídos, né, pais instruídos, filhos fortalecidos. Quanto mais vocês aprendem esses recursos, né, para poderem utilizar com seus filhos de um diálogo aberto, mais eles vão entendendo melhor determinadas situações.